Olá pessoal, estamos aqui para mais um plantão. Pessoal, tenho novidade, não é verdade? Como todos sabem, nós demos entrada, lá no Acre, para que o Ministério Público se posicionasse, com relação ao ajuste que nós da empresa estamos propondo para que o TAC seja aí, um avanço e a gente possa realmente estar iniciando aí, o mais rápido possível, a devolução do dinheiro, daqueles divulgadores que não recuperaram o que investiu. Nós ainda não tivemos essa manifestação do Ministério Público, mas tivemos ontem, uma decisão lá no Acre, ok? Então veja bem, o pessoal não está sabendo, é essa aqui, tá certo? É o seguinte, como a juíza, ela está de férias, parece que ela entrou de férias, se eu não me engano, dia 16 ou 17, eu não sei, tá pessoal? Nós estamos com um juiz substituto, ok? E essa decisão é dele. Eu vou ler, inclusive, na íntegra, para que vocês tenham a ciência do que ele decidiu. Considerando, vamos lá, gente, decisão, considerando que tenho familiares que se enquadram no disposto no artigo 135, inciso 2º do Código do Processo Civil, tendo em vista o grau de parentesco e por terem créditos a receber da parte impactos, declaro minha suspeição para atuar no presente feito. Ou seja, remeta-se os autos, ao substituto legal com urgência, cumpra-se, intima-se. Pessoal, então é o juiz, que é o juiz de direito, substituto, Marcos Rafael Maciel de Souza, então ele se deu por impedido, ok? Então foi esse o movimento que nós tivemos ontem no processo lá no Acre e estamos aí ansiosos, aguardando, que a Justiça do Acre possa aí indicar um novo substituto e que não tenha parentes, ligados aí à empresa, ok? A impactos, tá certo? Então, para que fique claro. Outra coisa, pessoal, que a gente quer deixar bem claro para todo mundo, para os nossos divulgadores, porque a intenção sempre da empresa é trazer a transparência para todos vocês. Eu quero falar mais na frente sobre o TAC, tá bom? Sobre o TAC eu tenho aqui, para poder falar para vocês. Porém, seguindo aqui a ordem que a gente tinha, deixado, eu gostaria do seguinte. Pessoal, muitas pessoas às vezes estão confundindo, pensando que o nosso corpo jurídico não fez diversos pedidos, que é uma lógica, é claro do nosso jurídico ter que fazer esses pedidos. Mas eu gostaria de deixar claro para vocês que esses pedidos, que são as preliminares, ainda não foram analisados. Nós chegamos aqui a anotar alguns para que vocês tenham uma noção exata do que nosso jurídico já pediu aí ao judiciário, à justiça, tá bom? Nós fizemos uma série de argumentos que o nosso departamento jurídico alegou e que ainda não foram definitivamente analisados pela Justiça, como a falta de legitimidade do Ministério Público do Acre para representar eventual direito econômico. Segundo, a ausência de competência e jurisdição da segunda vara de Rio Branco para julgar uma causa de repercussão nacional. Terceiro, antes desse bloqueio, só para que vocês tenham uma ideia, nunca tinha havido uma ação sequer contra a empresa, ou seja, o Ministério Público ele não foi provocado por nenhum divulgador, ok, gente? Ele não foi provocado por ninguém reclamou da empresa. Outra coisa importante é que em setembro de 2013, quando nós ficamos sabendo que o dinheiro não se encontrava mais na conta da empresa, vamos chamar assim, não se encontrava bloqueado na conta da empresa e havia ido lá para o Acre, nós pedimos, nosso departamento jurídico, ele fez uma notificação que a juíza, inclusive, passou ao Banco do Brasil e foram nos passados a conta, o saldo daquela época. Eu tenho acesso lá hoje? Não, eu não tenho. Se eu quiser saber alguma coisa, eu tenho que fazer uma nova petição, tá bom? Para que nos seja informado. Então, eu gostaria de deixar claro que vários pedidos foram feitos, mas eles não foram analisados. Por falar em pedidos que não foram analisados, eu gostaria de deixar claro aqui o seguinte, pessoal. Quando a gente, às vezes, chama, fala mídia marrom, etc. e tal, alguns ficam chateados, inclusive lá no Acre uma vez,
Um próprio repórter lá de um determinado site falou, pô, você vive falando de mídia marrom. E hoje, por incrível que pareça, eles me deram mais um motivo para falar disso. Pessoal, seguinte, qual é a fase que nós estamos no processo? Vamos lá. Não é que a empresa deseja devolver o dinheiro daqueles que não recuperaram, não é isso? E o Ministério Público criou alguns impasses que nós vamos falar daqui a pouco. Essa não é a fase? Não é isso que interessa para o povo? Não é verdade? Porém, muitos e muitos sites, né, que vinham aí semanalmente falando, quando, entre aspas, quando é para falar mal da empresa, é um prato cheio, né? Ou pelo menos para colocar dúvida na cabeça das pessoas. Tá certo? Mas nesse ponto agora crucial do caso, a empresa quer devolver o dinheiro daquelas pessoas que não recuperaram. Não é verdade? Eles não falam nada. E por incrível que pareça, eu vi aqui hoje, num site lá do Acre, para ser mais específico, no AC 24 Horas, eu vi algo aqui que realmente, gente, me deixou assim espantado, né? Primeiro, pela repercussão que parece aí, né, que aconteceu no lançamento aí da pré-candidatura do Dr. Roberto Duarte. Um direito dele, ok, gente? É um cidadão, é um brasileiro, ele tem o direito. Porém, no site, né, no AC 24 Horas, eles dizem o seguinte, então, só para que vocês tenham uma ideia, gente. O que o grupo voltará a apresentar um programa de governo em 4 páginas, dia 4, não tenho nada com isso. Enquanto isso, o candidato a Senado esquecerá de dizer ao eleitor a razão de querer ser um parlamentar, quais os interesses, né, que ele teria aí para defender do Acre. Continuando. E procurará se eleger tão somente com base na popularidade da pirâmide financeira Telex Free. Continuando. Uma pirâmide financeira, sim, pois assim tem entendido a justiça em todos os seus julgamentos. É o que o responsável pela matéria fez. Então, como não poderia ser diferente, né? Eu aqui na pessoa de diretor de marketing da Impactos, né, estou comunicando que nós vamos, né, interpelar aí contra o cidadão que fez aqui a referida matéria, porque ele está afirmando algo que nem a justiça afirmou. Porque quando ele fala aqui dos julgamentos, a única coisa que foi julgada no nosso processo, pessoal, foi a manter a cautelar, ou seja, a liminar. Foi a única coisa que foi julgado, né? Os méritos, prova, nada foi julgado ainda. E infelizmente aqui, né? Não sei, acho que aí o rapaz exagerou. Talvez o Roberto tenha razão, né? Quando ele, acho que numa outra entrevista, não sei se foi nesse site ou de outro, ou de qual foi, o Roberto disse que talvez, né, o peso da balança lá no Acre, nas próximas eleições, possa ser aí os divulgadores da Telex Free. Um desespero, uma matéria dessa, né? Só leva a crer que talvez aí o Roberto esteja certo. Então nós vamos estar interpelando, tá, gente? Civil e criminalmente contra o responsável por essa matéria, porque ele aqui afirma algo que nem a justiça tem, tá certo? Então, deixando também claro para vocês. E por falar em cautelar, né, por falar nisso tudo, né, para que vocês fiquem cada vez mais cientes, o que muito me espantou nesses últimos dias, tá, gente? Desde da quinta-feira passada para cá, que inclusive o doutor Roberto lá no Acre tem tentado aí um contato com o pessoal do Ministério Público, não tem conseguido, até ontem, até hoje de manhã, quando ele me ligou, ele não havia conseguido ainda esse contato, para tentarmos ajustar lá o TAC e acabar com isso de vez. Me veio aí nesse final de semana muita coisa na cabeça, né? Muito trabalho, a gente não para de trabalhar, e eu juntei um parte do nosso jurídico para analisar um ponto que, no meu ponto de vista, pessoal, é muito, mas muito estranho mesmo. E eu quero passar aqui para vocês. Pessoal, veja o seguinte, no dia 14/11 de 2013, eu estive no Acre, ok? Eu estive no Acre para audiência de conciliação. Acho que a maioria de vocês sabem disso. Naquela audiência, nós não podemos aceitar o TAC proposto pelo Ministério Público, porque eles, de uma forma errada, né, insistiam na devolução do dinheiro de todos
todos os divulgadores desde a fundação da empresa. Né? Uma cláusula falava dos 60 dias, a outra cláusula falava do pessoal que estava dentro do primeiro ano e a outra cláusula falava do pessoal que já havia assinado o contrato de segundo ano. Ou seja, todos, fora mexer também, né, na compensação financeira do nosso negócio. Então nós não aceitamos. Mas o curioso vem agora. Como vocês vão poder ver aí na tela, eu vou até ler para vocês. Naquele TAC, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar a data para ficar mais claro ainda para todo mundo. Olha aqui, gente. Está aqui, ó, a data aqui, ó, 14 de novembro de 2013, ok? Naquele TAC havia também uma cláusula, como vocês podem ver, e eu vou fazer questão de ler, sobre uma possível multa, ok? Naquele primeiro TAC, no caso, era a 7ª cláusula, e ela dizia o seguinte, ó, no caso de descumprimento da primeira, segunda, terceira e quarta cláusula, que é aquela que eu falo para vocês da devolução do pessoal, né, de todo mundo, do presente termo, estarão obrigados, cada um dos compromissários, que são os 3 sócios, que são pessoas físicas, ao pagamento de multa no valor de R$500 mil, ou seja, vezes 3, R$1,5 milhão. E a impactos ao pagamento da multa de R$2 milhões, a ser recolhido a um fundo estadual de defesa dos direitos difusos em conta corrente tal, lá no Acre, ok? Então, veja bem, lá no dia 14 de novembro de 2013, essa era a cláusula que se referia a qualquer tipo de multa, ou seja, uma multa total, se acontecesse, no valor de 3 milhões e 3 milhões e meio, né? 1 milhão e 500 dos sócios, mais 2 milhões da empresa. 3 milhões e 500. E aí é que eu falo com vocês que não dá para entender, né? Que agora, né, nessa altura do campeonato, a empresa, né, tentando resolver junto com os divulgadores, porque aqui, que fique claro, gente, o nosso departamento jurídico, ele trabalha para a empresa e para os divulgadores, sim. Sabe por quê? Porque a vontade da empresa é a vontade dos divulgadores. A vontade dos divulgadores, né, as manifestações por todo o Brasil, não só fisicamente, mas também na própria internet, demonstram que o divulgador quer o quê? O retorno da empresa. Não é verdade? Mas agora, nessa fase, a empresa, além de querer retornar às suas atividades normais, ela está propondo a devolução, porque com isso ela comprova que a tese do Ministério Público está errada, que não há nenhum tipo de pirâmide financeira no nosso negócio. Porém, essa terceira cláusula, que vocês já viram comigo, mas vamos ver de novo, ela impossibilita, né, qualquer tentativa de acordo do Carlos Costa com o Ministério Público, com essa cláusula, que nós, inclusive, já fizemos requerimento, né? Inclusive o juiz se deu aí, né, por impedido, para podermos acertar essa cláusula aqui e iniciarmos imediatamente aí o processo da devolução do dinheiro. Entendeu, gente? Mas essa cláusula, ela é um obstáculo. E como vocês podem comprovar, é um obstáculo novo no processo, porque ela não existia no dia 14 de 11 de 2013. A multa total naquela época era de 3 milhões e meio. E agora essa multa aqui, só para que vocês tenham uma ideia, inclusive nós também entramos, né, com requerimento aí, pedindo litigância de má-fé do Ministério Público, porque a multa chega a ser um absurdo. Eu não sei qual o percentual direito, tá, gente? Isso aí está no nosso requerimento, mas essa multa ela pode chegar ao PIB do estado do Acre. Não tem cabimento, né, gente? Nós não poderíamos aceitar isso de forma alguma. Mas eu quero deixar claro que a empresa, o Carlos Costa e os divulgadores, com certeza, estamos todos aqui dispostos para resolver essa situação. Então, nós não vamos cansar de trabalhar, tá bom, gente? Nós não vamos nos cansar, vamos continuar trabalhando. Porém, eu digo para vocês o seguinte, já até, né, parabenizei aí o trabalho do pessoal que está trabalhando lá na regulamentação do marketing multinível no Brasil. Colhi informações, parece que o recesso parlamentar termina no dia 3. Se até lá, gente, eu não tiver uma resposta, né, da justiça sobre esse absurdo dessa multa, a gente entrar num acordo para poder acabar com o sofrimento de todos nós, gente, eu vou ter que recorrer, eu não sei a quem,
mas eu vou para Brasília, eu vou lá, eu vou levar o caso adiante, porque a única coisa que está me impedindo aqui, aliás, são duas coisas. A primeira, essa multa absurda, porque não tem como. E a outra é que o seguinte, que o Ministério Público entenda de uma vez por todas que a empresa deve devolver, sim, o dinheiro daquelas pessoas que não recuperaram e não devolver dinheiro de quem ganhou. E diga-se de passagem, assim como a própria juíza, né, já deu declarações a esse respeito, que se devolva o dinheiro daquelas pessoas que não recuperaram o investimento e não dinheiro de quem já ganhou. Pessoal, eu acho que por hora, passando aí mais uma vez para vocês, né, toda a transparência do nosso processo, deixa eu ver se eu não esqueci de falar alguma coisa, eu acho que não, acho que passei tudo para vocês, como sempre, né, gente, com segurança aqui, ó, e com transparência, porque não precisamos, né, de nenhum tipo de elemento diferente a que não seja a verdade. E você sabe o porquê? Nós iremos vencer essa batalha. Nós vamos vencer, gente, não tem a menor dúvida disso, né? O andamento do processo demonstra isso. Nós fomos acusados no passado pelo Ministério Público de estarmos aí retardando o processo. Eu acho que essa mudança de cláusula aqui sobre multa mostra muito bem que não é a empresa que quer retardar nada. Muito pelo contrário, nós estamos acelerando o processo, acelerando. Nós já estamos lá com o nosso requerimento, como eu falei, o doutor Roberto está tentando aí um contato, né, com o Ministério Público lá no Acre para a gente acertar tudo e colocarmos aí um ponto final em toda essa situação, ok? Pessoal, como eu sempre falei, essa empresa aqui, ela é de Deus. E como vocês vão vendo aí, com o passar do tempo, as coisas vão ficando claras, não é verdade? Essa terceira cláusula e essa multa que foi imposta, né, para a gente assinar aí esse TAC, ela é simplesmente abusiva, pessoal. Ela é abusiva, né? Segundo a lei, ela não está de acordo com nada visto nesse país. E nós vamos até o final aí para podermos acertar tudo isso, ok? Pessoal, nossos divulgadores, fiquem com Deus e até a próxima.